olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Olá, casais, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite especial, poder fazer parte da sua casa, né? Entrar nos lares de vocês com mais um vídeo do Inspire só para casais, né? Sejam muito bem-vindos. Nós queremos começar esse vídeo novamente, né? Vamos orar, vamos inclinar nossa cabeça, junta ali com o seu par, com o seu marido, com o seu cônjuge, né? E vamos fazer uma oração agora para que o Senhor possa estar nos direcionando, né? Amém. Porque Ele é a nossa rocha, né? A nossa casa tem que estar firmada sobre a rocha, né? Amém. Que é o Senhor Jesus. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia, Pai, por esse tempo que Tu nos deste, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Obrigada por cada vida, por cada família, Senhor, que se dispõe a nos ouvir, Senhor, que Tu possa nos usar com graça e misericórdia, é verdade, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer, assim como a Mary já falou, agradecer por esse tempo de vocês estarem abrindo as telas dos smartphones e das TVs de vocês, para que a gente pudesse estar entrando e podendo ministrar um pouco sobre o que Deus tem falado com a gente. E hoje a nossa proposta a gente quer que você preste muita atenção em alguns detalhes do que a gente vai pregar hoje, vai ministrar hoje, porque no final a gente tem algo a perguntar para vocês. Então, queridos, você pode perceber, né, que nós temos uma jornada, que nós vivemos uma jornada no nosso casamento, não é mesmo? E é uma jornada que mudam, né? Que são ciclos e que ciclos mudam, né? E assim como as estações da natureza mudam, no nosso casamento nós também passamos por estações. Você acredita? Se hoje nós vamos levar você a pensar um pouquinho nisso, né? Que realmente nós passamos pelas 4 estações do nosso casamento também. Mas a questão toda não é passar pelas 4 estações, porque de fato nós teremos que passar por elas. Mas sim como nós vamos passar por essas estações, né? É isso aí, o que a gente vai fazer com cada característica de cada estação. Né? A gente vai só passar por ela ou a gente vai aprender alguma coisa durante essa estação, porque nós vamos ter que passar por todas elas, não tem como pular alguma, assim como na natureza, nós estamos no inverno agora, mas tivemos que passar pelo outono, daqui a pouco vem a primavera, e assim também é no nosso relacionamento, nós passamos por todas elas, e nós queremos começar falando sobre a primavera, a estação dos frutos, né? Poxa, a primavera é aquela estação onde você sente aquele ar, né, daquelas flores, né? O cheirinho das flores, né? As beleza, cores, né? Muita cor nos nossos jardins aqui na nossa região. Então a gente percebe assim que é uma estação alegre, uma estação aquela que não até dá um veranico aí ainda, né, na primavera, mas ela tende a ser uma coisa mais amena, né? Então a gente não tem mais aqueles calorões do nosso verão aqui, principalmente a nossa região aqui que é muito quente, né? Então são muitas cores, muitos perfumes agradáveis, borboletas, muitos pássaros, muitos frutos, paisagens lindas, né? E é a fase do conhecimento, onde as borboletas voam em nosso estômago cada vez que a gente se vê, né? Cada vez que a gente ouve, a gente na nossa época não tinha essa coisa de mandar foto por celular, não tinha como ficar mandando mensagem toda hora e tal, né? Então, mas hoje em dia, cada vez que a gente recebe uma mensagem, que a gente vê uma foto, o estômago fica, né, com borboletas no estômago, que a gente fala, a gente fica ansioso de poder
estar junto, de poder compartilhar, é muita alegria, né? Então a gente percebe assim que a gente está sempre feliz quando está junto, mesmo que tenha alguma situação externa que nos incomodou no trabalho, ou de repente alguma coisa assim que, poxa, hoje eu não estou bem e tal, mesmo assim quando você vê a pessoa amada, você se alegra pela presença da pessoa amada, parece um bálsamo, né? Parece que ela é um bálsamo para nós. E aí nós estamos atravessando a primavera, né? A gente, tudo é esquecido quando conversamos e estamos ao lado da nossa amada ou do nosso amado. É verdade. Né? Aquela coisa assim de, mas meu chefe deu o maior esporro e tal. Não, quando chega no lado da amada, você quer só estar de boa, né? Esquece tudo, né? A fase da primavera não tem defeitos, né? Eu brinco que eu digo que até o pum dela é perfumado. Aliás, nem me fale, né? Pum, nem pensar, não se solta pum nessa fase, né? Não pode, porque principalmente assim, ela é uma lady. E lady não faz pum, então, né? Não arrota nada, não vai no banheiro. Faz cocô, nada disso. A gente acha assim que é uma perfeição em pessoa, é uma deusa quase assim, né? Os homens acham. Mas é uma perfeição. E as mulheres acham que nós somos uns príncipes, né? Aqueles príncipes montados no cavalo branco, né? Sem observações. Então, assim, é aquele momento assim que, nossa, a gente quer estar junto o tempo inteiro. É uma estação que se resume em fala mansa, né? Cabelo perfumado, sempre arrumados, lindos, flores, romantismos, chocolates para quem gosta, né? Barba feita, né? Quando casa a gente tem que estar implorando para fazer. Mas assim nós vamos evoluindo, né? Cada estação traz uma nova estação, né? E aí a temperatura esquenta. Vai esquentando, porque só aquela coisa assim de se encontrar, de mandar cartinha, isso daí, né, vai evoluindo e tal, e aí, poxa, então agora os corpos começam a pedir para estar mais juntos, e aí a coisa começa a esquentar mais, e aí né, já é uma coisa mais íntima, a gente acaba já desejando estar mais tempo junto, e nem olhando muito mais para a natureza, né? A gente quer estar sozinho. Esquece a natureza, né? O negócio é qualquer lugarzinho que esteja só, está ótimo. E aí a gente não vê a hora de sair do trabalho, continua, né? Voltar rapidinho para nossa amada e ela em casa esperando com alegria. Nossa, você lembra dessa época? Você está vivendo essa época ainda? Né? A gente pode dizer assim que a gente voltou a viver, né, amor? É verdade. Então, é verdade. E é aquela coisa assim, né, de nossa, tudo é oportunidade, tudo gera oportunidade para a gente poder se esquentar e pegar fogo, né? É verdade. No verão a gente sente os corpos esquentando de fato, né? Estamos a 1000, querendo o tempo todo estar perto, né? Rola uma oportunidade de um amasso gostoso, né? Estamos falando para casais, podemos falar com esses termos, né? Então ainda não enxergamos defeito nenhum, é tudo muito gostoso, muito maravilhoso, né? A nossa amada é a mais linda de todas, o nosso amado sem defeito, ninguém tem defeito. Ele é um querido, um fofinho, né? Então é como se fosse um deus grego, né? Uma pessoa que está ali do nosso lado, que, nossa, nunca vai ser difícil conviver com essa pessoa maravilhosa. Meu Deus, como que eu não vou sentir prazer de estar perto dessa pessoa, né? Se só de vê-lo, ai, meu coração já palpita, né? É assim, esse é o tempo do verão, né? A gente não tem olhos para mais ninguém, né? Por mais que passe uma mulher bonita na frente, nossa, a minha é a mais bela, não existe mulher mais bonita que a minha. E lá no verão, né? E aquela coisa quente, esse é o verão, gente, né? Esse é o verão. Até acontece em vendavais, né? A nossa região aqui ela é toda coberta por vendavais no verão, assim, nossa, eu tenho um medo de vento que é uma coisa de louco. A Mary sabe que quando dá vendaval eu piro na maionese, né? Aquela coisa de levantar de madrugada e dar-lhe oração para Deus, né? Acalmar os anjos e tudo. As tempestades, e aquieta, né? E tal. Mas enfim, a gente até passa por dificuldades, a gente passa por situações constrangedoras às vezes, né? Só que a gente está sempre focado no estar junto com a esposa, né? Ou com ela, com o esposo.
e sempre focado naquela coisa assim, uma oportunidade pra gente se agarrar, pra gente dar um beijão daqueles de língua bem compridão, assim, aquele beijo, né, que, né, aquela coisa assim, bem quente mesmo, e não há tempestade que faça o clima esfriar, é algo assim sobrenatural, né? Mas a gente tem que dizer pra vocês que passa, tudo é cíclico, né? Tem até uma história de um rei que ele queria que o ourives dele fizesse alguma coisa para ele que remetesse a, tipo assim, alguma coisa que quando ele estivesse feliz, ele ficasse triste, e quando ele estivesse triste, ele ficasse feliz. E aí o ourives pensou, ele fez um anel para ele. E escreveu no próprio anel, né? Isso também passará. Então a gente precisa prestar atenção que também o verão vai passar. E precisa passar, porque a gente precisa passar pelas próximas estações do nosso casamento. E agora a gente vai falar do outono, né? Outono também é um período de colheitas, né? É um período onde se inicia a queda das folhas e os frutos, né? Isso ocorre por uma estratégia de sobrevivência da própria natureza, não é mesmo? Ao perderem as folhas, elas podem poupar energia e se proteger do inverno que se aproxima. Mas quando a árvore perde as folhas, quando ela já não está florida, você não passa às vezes por aqueles ipês que são maravilhosos. De repente aquele ipê maravilhoso, todo florido, é lindo demais. E de repente você passa de novo por ele e está pelado. Não tem mais nenhuma folha, não tem mais nenhuma flor, mas ninguém corta o ipê, porque sabe que ele vai florescer. Isso aí, vai ficar bonito de novo. Vai ficar bonito de novo, depende de como a gente age nesse momento, Exatamente. Porque nós também podemos cortar. Exatamente. Né? Mas ninguém corta a flor, ninguém corta a árvore porque ela não está dando flor. Exatamente. A gente espera a próxima florada e ela vem. Vem mesmo. Às vezes é preciso uma podazinha, mas ela ainda assim é para benefício da própria árvore, Sim. né? E o outono nos apresenta um clima menos quente, né? Começa a esfriar um pouquinho, a gente até tem uns tempos de verão, mas a base dele é um pouco mais geladinha aqui no sul mesmo, né? A gente pode perceber que tem dias de outono que às vezes passa a ser mais frio do que o próprio inverno. E naquela situação, na fase, na estação do nosso casamento, onde a gente começa a enxergar defeitos no nosso cônjuge, sabe? De repente o pum dela já começa a feder, ou dele começa a ter cheiro, eu não faço, né? Desagradável. Não, você é uma lady, continua sendo uma lady. E de repente a comida dela já não é mais aquela comida gostosa, e aí você acaba dizendo assim, poxa, mas a comida da minha mãe é melhor. Nunca fale isso para sua esposa. É verdade. É realmente desonrar ela. Ainda que a sua mãe faça ela faça uma ótima maravilhosa. comida. É verdade. E então é o clima, né, a estação em que a gente começa a perceber muito defeito no cônjuge e começa a dar atenção para esses defeitos, começa a focar esses defeitos. E aí a gente acaba esfriando, começa a esfriar esse nosso relacionamento, né? O outono nos apresenta dias mais frios, dias quentes e ainda dias de alegria da primavera. Mas o clima está inconstante. Isso. Ele não é um clima constante, não é totalmente frio, não é totalmente quente, ele não é também só morno, digamos assim, uma temperatura amena, porque ele causa essas diferenças de temperatura. Há variações. Né? E como a gente vai passar por tudo isso? Né? Às vezes a gente pode acordar, né, numa boa relação íntima, num verão daqueles, quente, de pegar, né? Fogo tudo, né? Seguir com um dia super alegre de primavera, né? Isso. Mas terminar com um dia muito gelado de inverno. Às vezes nunca, por uma né? situação externa e às vezes mesmo por situações que a gente mesmo provoca dentro do casamento. E o que onde o outono... a gente pode criar uma discussão, às vezes, muitas vezes, sem sentido. Né? Coisas pequenas, né? Normalmente os casais, a maioria, né, dos casais relatam
que suas maiores brigas, seus maiores desafios não são coisas grandes, mas coisas pequenas, coisas desgastantes, que vêm vindo e não vêm sido tratadas. Queridos, você precisa entender de uma coisa: tudo aquilo que é colocado debaixo do tapete um dia vem à tona. Vem. Então, assim, tudo que nós temos para resolver com o nosso cônjuge, nós temos que resolver. Talvez não no momento, né, amor? Isso. Não no momento da tempestade, não no momento do Isso, vendaval. nunca. Porque nesse momento é hora de ficar quietinho, às vezes dar um tempo ao tempo, né? Calar, a minha mãe sempre dizia que calar é melhor que falar muito, né? Então a Bíblia também nos traz muito exemplo que é melhor ficar quieto. Tem momentos que o homem que sábio tarda a falar. Que o homem sábio tarda a falar. Então que é melhor ficar quieto mesmo, deixar o furor do momento passar, né? Porque vai passar. E depois a gente pode retomar, mas nunca deixar as coisas que precisam ser organizadas, que precisam ser, como diz, meu Deus, me fugiu a palavra, consertadas, não podemos deixar passar. É verdade. Porque na verdade, se deixar passar, isso vai criando um peso e às vezes lá na frente virou uma bola de neve e não tinha necessidade de ser assim, né? Exatamente. Então, o outono... Principalmente, né, amor? Essas discussões elas geram muitas vezes porque nós sempre criamos uma expectativa muito além da capacidade ou da própria natureza do nosso cônjuge. Então nós temos que prestar atenção que como que eu vou criar uma expectativa em cima da Mary de uma coisa que de repente ela nunca foi uma expert ou nunca teve habilidade para determinada situação. Então eu não posso, eu vou estar sendo injusto com ela, sabe? E assim, a mesma coisa é ela comigo. Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes que a gente vai com certeza amenizar as nossas discussões. E aí a gente vai ver que o nosso cônjuge tem limitações, assim como nós temos também. Então, ele não permite que esqueçamos, né, dos dias de verão, de primavera, mas ele nos alerta que a estação vai esfriar, que o tempo vai ficar frio. No outono, os nossos conceitos, né, em relação ao nosso cônjuge acabam indo por água abaixo. É muito triste porque eu acabei de falar agora que as expectativas elas geralmente são acima do que o nosso cônjuge é capaz de ter, né? Ela não é mais uma deusa e nem é mais tão linda. Ela ronca, ela faz pum, tem mau hálito. Seu cabelo ao acordar parece uma juba de leoa. Aliás, você já deve pensar que ela é uma leoa feroz, que não é mais um docinho, sabe? Aquela pessoa que nunca ficava braba. Ela era linda, maravilhosa, calminha de tudo, aceitava tudo, de repente agora ela tá não aceitando quase nada. Né? Está nos controlando já. A leoa braba, e ela já se tornou uma leoa braba. Não é isso. É que a gente agora está focando nos problemas, nos defeitos. Né? Mudamos o foco, né? Exatamente. O outono nos leva, por conta do nosso esfriar, lentamente, e a gente não vai percebendo isso. Não é rápido, né? Não exatamente. Muda assim, o outono, né, se a gente fosse direto para o inverno, aí a gente iria sentir que esfriou mesmo. Mas a gente está passando pelo outono e aos poucos a gente vai percebendo que o nosso relacionamento íntimo, ele acaba passando de 3 vezes por semana, vamos lá, para duas por mês e assim vai. E a gente vai percebendo que está esfriando. Aos poucos, quando a gente vê, a gente já está na nossa próxima estação, que verdade. É o inverno. É verdade. Só que antes de chegar no inverno, eu ainda queria falar mais alguma coisinha sobre o outono. Que nós precisamos, dentro do outono, promover dias quentes. E como promover isso? Uma jantinha. Nós acabamos de jantar. A Mary fez uma sopa muito gostosa, por sinal, preparou uma mesa muito linda, sabe? E foi assim, muito legal, porque eu disse para ela assim, poxa, mas vamos fazer rapidinho a sopa ali, vamos comer e tal. Ela disse, não, vamos fazer algo especial. E isso é muito legal. A gente, por mais que nós homens achamos que não faz diferença, a gente sabe que lá no fundo faz muita diferença.
demonstra o amor, né? É trazer um dia de verão para uma estação de outono. E nós podemos fazer isso tranquilamente. E o inverno chegou. Frio, com pouca luz, os dias mais cinzentos. Nós passamos aqui na nossa região por 3, 4 dias, às vezes, sem ver o sol. Então, isso dentro do casamento representa o quê? Representa que a coisa está esfriando, está lá numa baixa temperatura, né? A gente não encontra mais aquelas noites de calor intenso. Não proporcionamos mais essas noites, né? Não nos sentimos mais acolhidos, né? Aquela coisa gostosa que precisa existir, né? E na natureza, se a gente for observar, existe a geada, né? A gente pode dizer assim que tem as paisagens lindas, tem. Nós vimos esse final de semana passado, regiões que deu neve lá na serra, regiões que a gente viu as geadas, as pastagens brancas, muito lindo tudo, só que a gente vê isso e não percebe que a geada ela queima a pastagem, ela queima as plantações, traz muito frio para quem não tem onde se abrigar, essa pessoa vai passar frio. Então, apesar de toda a beleza, o dano que causa também é muito grande, entende? Então, nós precisamos tentar passar por esses dias tirando proveito disso. E como tirar proveito de um dia gelado, por exemplo, que a gente quer ficar o tempo inteiro quase que na cama, né? Vou falar a fala dela. Sempre é assim, né? Não, é que ele já está começando a falar o que de fato eu iria falar, né? Que nosso casamento também, nós passamos, no casamento, né? Nós acabamos passando por essas situações mesmo. Os dias mais cinzentos, nós, assim, eu ia dizer para ele aqui, né? Na verdade, vamos falar da gente, porque a gente não curte muito inverno. Quem nos conhece sabe que nós somos totalmente verão. Nós amamos o sol, não importa o calor, a gente não reclama, a gente gosta do sol. Aí você vai dizer, você trabalha no ar-condicionado, pode ser, mas eu adoro o verão. Eu gosto do verão, acho que o verão me deixa mais alegre. Né? Porque às vezes a gente pega umas igrejas e salões aí sem ar-condicionado, é de morrer. Mas me deixa mais alegre. Aqui, né? Sua até pela orelha. Mas o verão me deixa bem alegre, bem mais disposta, né? Falo por mim. O inverno, então, chega em nosso casamento, mas nós precisamos estar preparados para ele. É verdade. Que, de repente, achamos que casamos até errado. Ai, não é possível, não pode ser, essa pessoa está tão diferente, não é mais aquela pessoa com quem eu casei, ela mudou demais. Trocaram ela. Trocaram, em algum momento aconteceu alguma coisa. Gente, não aconteceu nada. De repente, essa pessoa que você casou, ela só está podendo ter a liberdade de ser ela mesma. Coisa que talvez antes ela não era. Mas aí assim, mas ser ela mesma não é tão bom assim. Claro, nós podemos nos melhorar, né? E isso tudo vem de boas conversas, de um bom tempo, porque mesmo no inverno nós precisamos voltar para o ninho, nós precisamos nos aconchegar e não nos afastar, né? O inverno tem que nos trazer de novo aquele desejo de estar perto, para nos aquecer, para nos esquentar, né? Apesar da gente estar na estação do inverno, nós acabamos tendo dias lindos, como sábado passado a gente foi dar um passeio na serra e a gente teve assim, Deus nos presenteou com um dia maravilhoso, um céu azul, né, amor? Que foi assim, fantástico, lindo, né? E a gente acaba ainda tendo um pouco de alegria e tudo, mas a maioria dos dias a gente acaba não tendo aquela alegria do dia da primavera, de você acordar num dia de primavera, onde você tá, né, aquele solzinho gostoso, não é aquela coisa que tá te queimando do sol do verão, mas é agradável. A gente curte, né, um pouco mais levantar da cama. E a gente percebe que no inverno a gente não tem essa alegria. E até os nossos momentos íntimos, nossos encontros íntimos são agendados. Tipo assim, você vai me usar hoje?
Que horror. Alguma coisa desse tipo. Infelizmente, a gente está falando aqui para casais, então por isso que a gente pode estar tendo essa liberdade de brincar com vocês. A gente até brinca com isso, mas de fato tem casais que não tem mais esses encontros íntimos. Exatamente. E de fato acabam agendando mesmo, sabe? E se torna algo mecânico, artificial, né? Aquela coisa para satisfazer a questão hormonal. Não tem mais nada de sentimento no encontro. O sentimento né? acabou, O sentimento né? acabou, já faz tempo, né? E acordamos por vários dias pensando até quando isso vai durar. É, verdade. Né? E aí começa a entrar aquele pensamento que a Mary acabou de falar, será que eu casei errado? Será que eu não... a metade da laranja não era essa para mim? Não existe metade da laranja, meu querido. Não existe. Nós temos que fazer com que a metade da laranja seja o nosso cônjuge. E nos esforçar com isso. Nós não esperar com que o nosso cônjuge melhore. Nós temos que nos melhorar para que o nosso cônjuge melhore também, porque ele vai ser constrangido. A gente já falou isso nos vídeos passados também. Né? O inverno, né, ele pode nos fortalecer. Depende ele traz de como benefícios. Traz, sempre traz. Ele tem os benefícios da sua estação. Né? Pensa assim, você percebe muito bem o verão ruim de mosquitos e pragas quando o inverno foi fraco. Quando não deu aqueles dias constantes de frio para matar, né, as larvas e tudo. Então a gente percebe que lá no verão a gente vai sofrer as consequências de um inverno fraco. Então, por mais que o inverno ele seja uma estação que até muitos gostam, né, mas assim são... Muitos gostam, não no é nosso a minha caso. E, assim, eu acho mais difícil, porque assim, eu penso sempre assim, no inverno é mais difícil para ti tomar banho, no inverno é mais difícil para ti fazer uma comida e comer uma comida gostosa, quentinha, no inverno é mais difícil para você pegar no sono, o pé tá sempre gelado. Então, assim, eu creio que o inverno mesmo, para mim, mostra muito mais dificuldade, difícil de trabalhar, difícil de levantar. Mas ele traz benefícios. Traz benefícios. E principalmente quando a gente se atenta a buscar esses benefícios para o nosso casamento. É isso aí. Então, o inverno vem para nos fortalecer também. Porque quando nós temos que entender que se nós passarmos pelo inverno, nós vamos chegar na primavera. Isso aí. Se nós passarmos pelo inverno, né, se a gente, se a gente conseguir passar pela estação do frio, nós vamos voltar a ter as outras estações de novo, porque é cíclico. Nada é para sempre, como o Beto falou, eu acho maravilhosa essa história desse rei. Porque é só uma historinha, mas é de fato isso. Nem o bem dura para sempre, mas nem o mal. Graças a Deus, né? Então o inverno, apesar de acharmos que ele está destruindo o casal, ele pode nos fortalecer. Isso. Pode ser um tempo que seja assim mais difícil tudo, mas nós podemos decidir permanecer. É a estação que a gente tem que brigar menos e discutir menos, né, amor? Para dormir juntinho. Para dormir de conchinha agarradinho, e não de bundinha, né? assistir. Porque se tiver que dormir de bundinha, fica frio. Fica frio, porque o vento encana ali no meio, vem por aqui, ó, e passa, não dá. Tem que dormir é a estação junto. que tem que estar agarradinho, que tem que estar perto, né? O inverno me lembra aquela palavra de Eclesiastes 4:11, que fala que se os dois dormirem juntos, vão se esquentar. Mas quando a pessoa está sozinho, quem vai esquentar? Não tem. Lá faz a pergunta. Então, assim, vamos tentar passar por esse inverno, vamos tentar aquecer a temperatura, ainda que estejamos no inverno. Aquela sopinha de novo, né? Aquela sopinha quentinha. Um chazinho gostoso. Uma pipoca. Pipoca também é bom. Tem um amigo nosso aí que ama pipoca, né? Criar cores no meio do acinzentado do inverno. Isso. Né? Nos invernos de nosso casamento precisamos buscar ainda mais o Senhor, ler mais a palavra. Nós temos tido esse hábito de estarmos lendo a palavra e a gente tem crescido muito como cúmplices. Nós temos nos fortalecido, né? A nossa cumplicidade tem aumentado por conta da leitura bíblica, porque ali a gente tem visto o quanto Deus é maravilhoso com a gente, o quanto o Senhor se importa com a gente, o quanto Ele é um Pai de amor, um Pai que
ama a gente incondicionalmente. E quando que a gente lê, quando que a gente vai? Lá agora, no inverno, debaixo da coberta, lá na cama, bem pertinho. Um lê, o outro comenta. Aí depois a gente lê, eu não entendi isso. A gente pesquisa e a gente tá juntinho. É uma forma de nos aproximar, né? Eu sempre falo para os casais, quanto mais... Lembra da pirâmide? A gente já fez isso. Quanto mais o casal se aproxima de Deus, que está no topo da pirâmide, mais o casal vai ficando perto um do outro. E isso é muito legal. E por que não usar isso na estação do inverno, né? Sim. E a gente precisa dizer para vocês que o inverno ele chega tanto por situações internas, onde gera essa situação das expectativas erradas, né? Isso gera muito a questão do inverno, dos dias de inverno, o que gera também são situações externas que daí não cabe ao nosso, fogem do nosso controle. Fogem do nosso controle, né? Mas nós podemos manter o equilíbrio, né? Isso. Por exemplo, situações externas que a gente fala, né? Algum acidente, a perda de um ente querido, uma doença, um desemprego, a infertilidade muitas vezes acaba gerando um inverno muito grande entre o casal, apesar de estarem tendo que estar próximos, mas essa coisa da infertilidade vai desanimando o casal, e quando o desejo é muito grande de ter filhos, né? A disfunção erétil, gente, nós temos que falar sobre isso, nós podemos buscar ajuda médica, nós podemos buscar ajuda, nós não precisamos viver dessa forma. A versão feminina, então, que é a frigidez, gente, tudo isso é possível mudar. E é importante. Ninguém precisa viver dessa forma. É importante trabalhar isso, buscar isso com um profissional, porque a área sexual é importante para que a gente não viva um casamento inteiro no inverno. Para que a gente volte a viver no verão, nós precisamos nos atentar a essa situação de doenças. Né? De situações externas. Então, assim, e quebrar aquele tabu de que, mas o que o médico vai dizer, o que as pessoas vão dizer? Vão dizer primeiro o quê? Que ninguém precisa dizer nada. Você não é exclusivo no mundo. E tipo assim, ninguém precisa dizer nada, porque essa situação você vai resolver com o seu cônjuge. Porque isso é pro bem-estar seu e do seu cônjuge. Então, ninguém precisa ficar sabendo disso. É uma coisa muito íntima. A nossa intimidade nós não precisamos expor para as outras pessoas. Agora, nós precisamos buscar sim a ajuda de um bom profissional para que a gente volte a esquentar esse relacionamento. E pegando um gancho, nós chegamos a passar por invernos em situações bem parecidas, né, amor? Porque... por conta de doença, né? Por doenças, conta de toda né? a situação que acontecia. E por fatores externos, mas a gente chegou a passar por situações onde nós tivemos que buscar profissionais da área para que a coisa voltasse ao normal, para que pudéssemos viver os verões de novo, né? É verdade, e não teve problema nenhum com isso, ao contrário, foi onde a gente se fortaleceu ainda mais enquanto casal, né? Exatamente. E quando isso chegar, a nossa conexão como casal deve ser blindada, é isso que acontece, quando você busca ajuda, quando você tem um cônjuge de confiança que você pode contar com ele, você blinda o seu casamento, você se torna forte, você consegue ter força nisso tudo, se fortalecer enquanto casal, né? A gente consegue se fortalecer, um dando força para o outro. Exatamente. Porque a Bíblia fala isso, lá em Eclesiastes também diz que quando um cai, o outro ajuda a levantar. E a gente acaba se conhecendo melhor. Sim. Um ao outro. Sim. Porque se expõe. E a gente precisa ficar nu. A gente já falou nos outros vídeos também que a gente precisa ficar nu. Não nu só de corpo, mas nu de alma, de espírito. Nós precisamos permitir que o nosso cônjuge olhe para dentro de nós. Que ele conheça, né, os nossos sentimentos, as nossas dores. Eu conheço casais casados, meu Deus, para lá de 10 anos, que um não conhece a dor do outro. Como que eu não vou conhecer a dor do meu próximo mais próximo? Os medos. Os medos. A história. Os anseios. Não tem como, né? Então lembre-se que o inverno não é o fim. Só colhe flor da primavera quem sobrevive ao inverno. O inverno não chega para nos destruir, mas sim para nos unir. Ele pode nos destruir, mas dependendo de como nós vamos reagir a esses fatores todos, é que ou vai nos unir
ou vai nos separar para sempre. É verdade. Mas nós, como cristãos, como pessoas que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que somos representantes de Deus nessa terra. Nós, como família, representamos o próprio Deus. Então, como que nós não vamos buscar ajuda do próprio Deus? Ele tem o maior interesse em nos ajudar a passar o inverno. Isso. Né? Então, assim, que nós possamos buscar esse auxílio no Senhor, nos colocar de fato debaixo das asas do nosso Deus. E pegando um gancho disso, como você consegue avaliar bem um marinheiro? É nas águas calmas de um lago, de uma piscina? Ou é numa tempestade onde ele consegue dominar a tempestade dentro do seu barco? Ali a gente percebe quem é o bom marinheiro ou o ruim marinheiro. O cara que vai se afogar, se jogar dentro do mar e dizer, morri. Né? Então, seja um bom marinheiro. Dentro da tempestade, procure fazer o seu melhor. Quando decidimos prosseguir e nos manter unidos, o ciclo vai continuar e chegamos à nova estação, aquela que já vivemos no início de tudo. Nós voltamos para a primavera. Para a primavera, onde né? tudo fica florido de novo, com cores. Ah, Beto, mas é difícil isso. Como que a gente vai sair de um inverno que a gente não via mais esperança nenhuma? Para primavera. Buscando, pegando as características de cada estação e nos fortalecendo com elas. É verdade. E assim, ó, nós mesmos, né, amor, tivemos situações que a gente achou que o amor jamais seria o mesmo, que nunca mais ia voltar, que os tempos de verão não iriam voltar, que a gente não tinha mais o porquê continuar. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos certeza que pode dar certo. É verdade. Porque a gente sempre fala, nós somos um casal improvável de estarmos casados há 24 anos. Ah, tive que ajudar hoje! Tava aqui pensando nos 25, o pessoal faz tanta que pressão. 25 é só ano que vem. É que tá todo mundo já fazendo tanta pressão para esses 25 anos que eu já tô até só pensando que eu já tô nos 25. Então, eu de fato achei que nunca mais iria reacender essa paixão. Que hoje eu sinto e eu falo que eu só casaria de novo contigo. E ele sabe disso, e quem nos é próximo também sabe que hoje nós vivemos muito apaixonados um pelo outro. De fato, hoje a gente vive de volta essa primavera, a gente conseguiu trazer a primavera para os nossos dias. E eu posso afirmar para vocês, deixa eu só encerrar, amor, aqui. Eu posso afirmar que quem consegue passar por pelos vendavais, pelas tempestades, quando você vai chegar ao tempo da calmaria. E hoje a gente está desfrutando de um tempo muito gostoso como um casal, um tempo de muita intimidade, de muita alegria, de muita cumplicidade, né? De saber assim, ó, ele quase não fala mais o que ele precisava falar, porque o negócio é muito engrenado, a gente já sabe o que o outro está pensando. Né? Uma só carne. Uma só carne e uma só alma. E é isso que a gente tem desfrutado no nosso casamento. E é muito bom. E eu também quero te dizer que, bom, tu sabes disso, né? Que eu também só casaria se fosse contigo. E casaria de novo, e de novo, e de novo. E então, porque antes mesmo de a gente ministrar vocês com as palavras que a gente traz, a gente é ministrado. Não tem como a gente levar vocês para onde a gente não foi ainda. É verdade. Então, esse texto, a partir do momento que ele foi escrito, durante essa semana a gente até se questionou, né? Onde que nós estamos? Qual é a estação que a gente está? E cada um fez a pergunta um para o outro. E é interessante que hoje a gente está numa mistura de primavera e verão ali, que fica, né, naquele ciclo. A gente tem dias de inverno, como todos passam por dias de inverno, mas o inverno ele não acaba sendo prolongado. Hoje ele vem como dias, como dificuldades externas, que elas vêm para tentar nos atingir, só que como a gente está fortalecido no Senhor, não é a nossa força que nos mantém forte, é o Senhor que nos mantém forte nas dificuldades. Pensa nesse Covid, a gente está sem casamento. Esse ano nós fizemos um casamento só. Então a gente está sendo sustentado diariamente pelo Senhor, financeiramente, mas principalmente emocionalmente. O Senhor tem cuidado das nossas emoções, não é fácil,
né, amor? Tem dias assim que a gente acorda e às vezes dá uma bad. Começa um dia de inverno, só que ele aos poucos, como a gente está com a cumplicidade muito forte, muito junto com o Senhor, lendo a palavra todo dia, a gente tem percebido que o Senhor ele vai esquentando a temperatura desse dia e ele de repente vai nos promovendo uma primavera e quando a gente vê, a gente está curtindo um dia de verão muito quente. Opa! Nossa! Ó! Foi até poético, foi poético esse negócio verdade. aí. Os fatores externos, eles certamente eles vão nos atingir, eles vão continuar nos atingindo, mas nós não precisamos viver com esses fatores externos o resto da nossa vida. Eles vão ser como acidentes, como tempestades que vêm e vão, como um vendaval, um granizo. A gente está falando fictício, mas como vamos colocar uma doença que de repente a gente descobre, mas prestem atenção, Deus não perde o controle de nada. Nunca Deus perdeu o controle, Ele nunca vai perder. Porque Ele foi, Ele é e Ele vai ser, e Ele continuará sendo Deus, e Ele vem para nos fortalecer com as situações do inverno também. Eu creio que nos maiores dias de inverno que nós passamos foi onde nós mais crescemos como casal. É verdade. Porque nós fomos obrigados a nos unir. Não tinha como a gente pular fora. Como a gente sempre falou para vocês, casamento é até que a morte nos separe. Porque a partir dessa decisão, né? Como sempre falo para os casais, que a gente ministra para os casais amigos nossos, se você focar e se você tirar do seu dicionário que na sua casa não vai ter separação, tudo que você fizer vai ser em prol do seu casamento. Isso. Porque você excluiu a ideia da separação. Quando você exclui a ideia da separação, tudo que você faz é em prol do casamento, porque para você não existe mais a opção de separação. É aquela coisa assim, eu não tenho outra opção, eu tenho que fazer melhorar. Ou eu vou até a minha morte brigando, ou eu decido melhorar o casamento. E ser feliz. Sem esperar para o meu cônjuge. Novamente, nós sempre vamos bater nessa tecla. Não é o problema do meu cônjuge. O problema está comigo e eu tenho que resolver a situação. Eu tenho que me melhorar para o meu cônjuge. E quando nós melhoramos, as coisas ao nosso redor melhoram. Nossa, melhora demais. Você pode ver, você pode chegar num lugar, por exemplo, vamos falar do trabalho. Se você chegar no seu trabalho e tiver uma pessoa mal-humorada, ela contagia todos os que estão perto. Agora, quando você chega num lugar bem-humorado, você também contagia os que estão perto, né? Então isso serve muito para o casamento. Sim, e uma coisa que eu gostaria de falar também é a questão de os fatores externos, eles não podem controlar a nossa temperatura. A temperatura do casamento. Do casamento. Dos cônjuges. Eles vão vir, mas é decisão nossa passarmos essa situação de inverno passando frio ou agarradinhos. E no que eu digo agarradinho não é a questão sexual, mas sim a questão íntima, a questão alma, é poder abraçar a pessoa que está... Porque geralmente, né, vamos colocar assim, a esposa está doente, o marido ele precisa abraçar e dizer confia no Senhor, eu estou junto contigo. Nós vamos passar por isso Nós vamos passar junto por isso. Quando é o marido que está com alguma situação... É isso que eu digo. É aquele que está mais por fora da situação, que não está envolvido diretamente, apesar de sermos uma só carne. Uma só carne é diretamente, mas assim, no sentido de que não é a pessoa que está enferma, né? Isso. Mas o outro tem que dar força, não só enfermidade, né? Mas né, um desemprego, alguma coisa desse tipo. Mas é o outro um que tem que fortalecer, e tal. né? A gente precisa estar atentos a fortalecer um ao outro. Essa é a razão do casamento. É nos fortalecermos um ao outro. Um ao outro. E o Salmo 35 diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso. Ou seja, vamos colocar aqui como as estações, né? O inverno vai ter seu ciclo, o verão vai ter o seu ciclo, a primavera vai ter o seu ciclo, mas que a gente possa em cada ciclo buscar a novidade, né? Amém. Que em cada ciclo a gente possa buscar o estar próximo, o que faz melhor, o que eu posso fazer de melhor para o meu casamento, para o meu cônjuge, né?
Isso é ciclo. Quando eu amo o meu cônjuge, eu sou amada. Quando eu respeito meu marido, ele me respeita. E assim vai se tornando um ciclo muito bom, né? Porque assim como se torna um ciclo pesado quando acaba que os cônjuges só discutem, só brigam, Sim. né? Se ofendem. Isso também é um ciclo. Sim. Então, por que a gente não inverte esse ciclo? Isso. Né? Vamos inverter esse ciclo. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Então, se eu vejo que meu esposo não está bem, eu não vou ficar deixando ele pior do que ele está, gente. Provocando. Provocando. Essa semana, né? Teve uns pega aí. A Mary tava meio... que ele me provocou. A Mary tava meio nervosinha. Nervosinha. Eu fui provocar ela um pouco e a coisa... Mas ele provocou ficou de quente. brincadeira mesmo, na verdade. Deu um verão. Foi meio tempestade, né? Não, na verdade, assim, hoje a gente tem muita liberdade, isso que é legal, né? Hoje a gente chegou num nível que, tipo, ele me provocou de fato, e aí, mas virou brincadeira, que eu disse pra ele, tu tá brincando com coisa séria, então não tu para. Cutuca a onça. Não me cutuca, que eu tô no meu canto. Mas hoje a gente tem essa liberdade. Agora já teve épocas que ele me provocou não de aceitava fato. que ela ficasse brava. Não, e ele me provocou de fato e, tipo assim, aconteceu uma briga gigantesca desnecessária. Então, assim, tem coisas que a gente tem que saber medir, né? O equilíbrio para todas as coisas. Você não pode, às vezes, ser aquele cara brincalhão o tempo todo, que nem todo tempo é tempo de brincadeira, né? Exatamente. Há tempo para todas as coisas, né? E a gente quer deixar umas perguntas para vocês poderem refletir um pouco sobre o assunto. Em que estação se encontra o relacionamento de vocês? Que vocês estejam conversando amigavelmente, uma conversa inteligente sobre o assunto, porque é importante vocês se descobrirem em que estação está, e se vocês estão em estações diferentes, vocês precisam saber por quê que cada um está numa estação e vocês não estão juntos na mesma estação. Isso, né? A outra pergunta é, o que vocês estão fazendo então para que essa estação traga boas recordações, boas memórias para esse relacionamento? O que vocês vão fazer, né? O que vocês estão fazendo, e também pensar juntos, não, nós estamos passando por essa situação, o que de fato nós podemos fazer? Porque a verdade é que o casal não pode atacar um ao outro. Nós, como casal, temos que atacar o problema que está atacando o nosso casamento e não nos atacar, né? Esse é um segredo de um casal bem relacionado. O foco é o problema e não o cônjuge. Isso. A partir do momento que nós começamos a olhar dessa forma, que eu preciso atacar o problema, a dificuldade, aquilo que eu não estou dando conta, porque, queridos, uma coisa é certa. Eu sempre falo para os nossos casais, para quem vem pedir conselhos, olha, a verdade é que se você não consertar nesse relacionamento e você achar que no próximo vai ser diferente, isso é uma mentira. No próximo você vai chegar a esse mesmo ponto porque você não consertou as coisas. E muito mais rápido vai chegar a esse ponto. E muito mais rápido, porque você vai estar intolerante a isso já. Exatamente. Vocês estão melhorando nessa estação em que se encontram? Existe uma melhora? Vocês estão aproveitando as características dessa estação para que o casamento de vocês tire proveito disso, de alguma coisa? Até mesmo a formiga se prepara para o inverno, né? A Bíblia fala assim que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Fala no sentido de a gente aprender a armazenar as coisas, né? Para os invernos da vida. Mas isso também serve para... Vamos trazer essa reflexão para o nosso relacionamento, exatamente, né? É a gente aproveitar as estações mais quentes, mais alegres, para armazenar, vamos colocar assim, como se fosse um cálice, para que a gente encha esse cálice para que os dias de inverno não venham a nos sufocar. Isso. Por quê? Porque nós vamos ter o cálice cheio, e esse cálice cheio, ele vai permitir com que a gente use desse benefício que está dentro desse cálice para aproveitar durante os dias maus, ou os dias de inverno, vamos colocar assim. Então, alimente nas estações que você tem força, que você tem alegria, aproveite esses dias para encher o cálice de amor no relacionamento de vocês. E vamos assim encerrar essa live, esse tempo com vocês, pensando mesmo nisso.
pensando nas 5 linguagens do amor, nós já falamos sobre isso. Se você não conhece, entre em contato conosco também, nós respondemos, as pessoas têm nos chamado, a gente tem muita alegria de poder compartilhar com vocês e vamos conversar também sobre isso, porque aproveite para usar dessas 5 linguagens do amor para encher de fato o cálice do seu cônjuge, Amém. Né? Para passar desse tempo de inverno, desse tempo difícil, porque todo casamento vai passar por tempos difíceis. A diferença é o que nós vamos fazer e como que nós vamos passar por esse tempo. Mas nós vamos passar, como nós já falamos, os dias bons vêm e passam, graças a Deus, os dias ruins também. Isso também passará. Isso também passará. Então se fortaleça no Senhor, busque a Deus, esteja pertinho do seu cônjuge, né? Seja, se aconcheguem, né, nesse inverno e se fortaleçam entre si. Para que a gente possa buscar então de Deus, né? Para passar por cada momento, para passar por cada estação, que a gente possa buscar Deus. Eu sempre gosto muito da palavra que fala das 2 casas, né? Uma é construída sobre a rocha e a outra construída sobre a areia. As 2 passam por tempestade, queridos. É verdade. Só que a diferença de uma e de outra é onde elas estão firmadas. E aqui está firmada na rocha, de fato passa por todas as estações, passa pelo tempo dos vendavais, das chuvas fortes e ela permanece firme. Então que você possa de fato permanecer firme no Senhor, buscar de Deus, sempre melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Amém. Que vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena, sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Amados, continuem nos acompanhando nas redes sociais. Dá um joinha aí nesse vídeo, se você gostou, se não gostou, não conta pra ninguém, deixa a pessoa assistir antes, compartilha, clica ali no sininho para que quando a gente tem um vídeo novo você possa também receber a informação de que a gente tem um vídeo novo no canal. Se você tem aí alguma dúvida, alguma sugestão também, pode entrar em contato com a gente. O @marivailate é o Insta que a gente tem usado mais para nos relacionar em relação ao Inspire. E que vocês também possam, se precisar, o WhatsApp e tal, a gente tem ali no final do vídeo também a relação dos contatos que vocês podem procurar. É isso aí. Sejam sempre muito bem-vindos aqui nesse canal. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua Amém. família. E vamos permanecer firmes, né? E lembrando sempre, casamento não vem pronto, casamento se constrói. E isso também passará. Amém. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses 2 mundos distantes se encontram e nasce o amor.